Olá, boa tarde, amigos. Mais uma vez estamos aqui junto com o programa Ponto a Ponto. Vocês que acompanham o nosso trabalho, pela Rádio e TV Amigo Espírita, canal 5, e FEB TV pelo canal 6. Hoje temos o prazer de receber o nosso querido Kelps Vasconcelos, que é o juiz de direito e presidente da ABRAME, que é a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. Kelps, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite e mais uma vez estar aqui participando desse programa Ponto a Ponto. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, e que precisamos estar com muito cuidado sobre essas informações, sobre o que tudo isso vai repercutir, que é a redução da maioridade penal, Kelps? E aí nós estamos diante desse panorama, no nosso país. E quais os maiores motivos, na sua vivência, na sua experiência, quais os maiores motivos para a crescente criminalidade entre os adolescentes? Veja bem, a idade da adolescência, a faixa entre os 12 e os 18 anos incompletos, por si só já é uma idade meio de rebeldia, meio de se contrapor à ordem, se contrapor às regras, Isso aí é natural do ser humano. Todos nós já passamos por essa fase e todos nós que temos filhos, sabemos o quanto essa fase já é um tanto mais complexa para a educação desses menores. Quando estamos numa família amorosa, uma família responsável, pai e mãe que realmente direcionam bem a educação de seus filhos, fica muito mais fácil superar toda essa fase de rebeldia natural da adolescência para direcionar bem a educação daqueles filhos e fazer com que eles sigam o bom caminho, seja pela educação formal na escola, seja pela educação básica dentro de casa e também uma formação religiosa, queira ou não queira, a formação religiosa faz com que nós tenhamos freios, nós tenhamos uma certa barreira para algumas condutas que nós eventualmente pensemos em praticar e que a religião faz com que a pessoa melhor reflita antes de praticar determinados atos. Então o que acontece no Brasil hoje? Nós estamos vivendo realmente uma crise social muito grande, Nós estamos passando por uma situação de grave dificuldade no campo econômico, no campo do emprego, no campo da educação mesmo, Nós não temos, infelizmente, a educação formal nas escolas de qualidade, pelo menos o ensino público no nosso país, infelizmente, não é um ensino público de qualidade, As famílias, muitas vezes, totalmente desestruturadas pelo desemprego, pelas drogas, pelo álcool, pelo desamor mesmo, e tudo isso fazendo com que esses adolescentes, às vezes até criados sem pai nem mãe, criados nas ruas, eles não têm limites, não têm freios às suas atitudes, e vai provocando com isso daí o aumento da violência. Ainda sob o ângulo espiritual propriamente dito, nós podemos afirmar também que nós estamos nessa fase de transição planetária. O nosso planeta passa por essa fase de transição em que, aos poucos, nós já estamos nesse caminho de planeta de provas e expiações para se transformar num planeta de regeneração. E nós sabemos, nós temos informações que nos são passadas pela literatura espírita de que nessa fase agora nós estamos recebendo aqui no nosso planeta, reencarnando aqui no nosso planeta, uma quantidade muito grande de espíritos ainda inferiores, espíritos recalcitrantes no mal, espíritos que estão ainda ligados muito à matéria, ligados muito ao mal, como uma última oportunidade que eles estão tendo para se regenerarem, para se reconduzirem no caminho certo, no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da fraternidade, enfim, das leis morais. Isso. E muitos deles não estão conseguindo vencer essa prova, Muitos deles não estão conseguindo mudar o seu comportamento de maneira que a gente assiste a esse incremento
na violência, não só no Brasil, no mundo como um todo. Nós estamos passando uma grave crise, né, de conduta. Muito interessante, Kelps, essa sua avaliação, essa sua análise, porque nos dá uma visão, né, dessa violência, dessa criminalidade num âmbito muito maior do que a gente imagina que ele esteja a sua raiz, né? Você trouxe como elementos a família, a educação, né, a questão moral. Então tudo isso vai abrindo a nossa mente para entender onde estão as raízes da criminalidade. E você tem uma ideia, assim, qual a idade média dos jovens que estão mais envolvidos nessa demanda da criminalidade? Eu diria que principalmente, mas não exclusivamente, principalmente a partir dos 16 anos, não é? Claro que atos infracionais pelo Estatuto da Criança e do Adolescente podem ser praticados por qualquer adolescente, a partir dos 12 anos completos. Uma conduta que seja compatível com algum tipo penal já pode ser enquadrado como ato infracional, né? Agora, estatisticamente, no geral, as principais condutas infracionais são praticadas principalmente dos 16 anos aos 17, né? Mas ainda tem muita coisa na faixa dos 14, 15 anos também. É interessante quando você respondeu na questão anterior, né? A questão de compreendermos até essa fase cronológica da nossa vida, né? Quando você trouxe de que é um momento que, na maioria das vezes, os jovens vai contra qualquer regra, né? Ou qualquer questão de limite, de autoridade. E aí, se não tiver essa base da família para auxiliar, com certeza eles vão ficar muito mais vulneráveis. E aí, talvez, por termos essa idade, aí esse momento de agitação do próprio ser, não é? Que a adolescência coloca, você colocou uma coisa muito interessante, né? A própria movimento espiritual que nós estamos inseridos, né? Nesse processo que a Terra está, e esse momento de vida, que é a adolescência, onde eu estou numa interfase, né, de estágios, onde eu não sou um adulto ainda, não tenho uma construção, um discernimento completo, né? Mas também ainda não sou uma criança. Estou numa diretriz, necessitando aí realmente desse enquadramento, né, desse olhar. Então, você, nessa experiência também, nesse campo que você atua, você tem visto qual o apoio recebido pelas famílias dos jovens que desejam sair do mundo do crime? Como você percebe esse movimento? Infelizmente, nós temos muito poucas iniciativas, né, de valorização da família, de valorização do jovem, né? Nós vemos a própria situação econômica no país, a situação social no país, faz com que essas demandas sejam menos observadas pelas autoridades, pelas políticas públicas, né? Existem sim iniciativas muito positivas, né? Mas principalmente na área da iniciativa privada, né? ONGs, instituições que acolhem menores em situação de risco, porque são mais vulneráveis, porque são pessoas que vivem em ambientes com uma propensão maior, né? De acordo com aquela vivência mesmo ali em determinados ambientes, de menor poder aquisitivo, né? De menor renda, de menor acesso à cultura, acesso à informação, acesso aos valores morais, né? Então, essas instituições, elas são poucas, né? São pulverizadas pelo Brasil afora, mas ainda em quantidade muito pequena. Mas fazem um trabalho muito bom na área da educação, na área área desportiva, né? Trazendo aquelas crianças para atividades esportivas, atividades culturais, dança, música, né? Artes plásticas. E aí vai fazendo com que aquelas crianças tenham uma outra diretriz, elas tenham uma perspectiva melhor, né, de desenvolvimento intelecto, moral, cultural, e aí livrando elas das drogas, né? E essas entidades, essas instituições normalmente exigem para aquela criança, aquele adolescente que participe daquelas atividades
desportivas, culturais, etc., que tenham frequência escolar regular, que tenham notas boas na escola, sob pena de serem excluídas daquela atividade. E elas, como gostam, normalmente são atividades um tanto lúdicas, um tanto interessantes para elas, elas vão fazer por onde continuar participando. E isso daí livra, e tem livrado muitas pessoas do assédio, né? O tráfico de drogas, por exemplo. A gente vê muito hoje em dia a coisa da ostentação, né? Tem até essa coisa de funk e ostentação. Hoje, uma inversão total de valores, o ter valendo muito mais do que o ser. Então, a gente vê na música, e são as músicas que essa garotada costuma ouvir, não é? Coisa da ostentação, aquela coisa de valorizar, né, joias caras, correntes de ouro, carrões, etc. Tudo isso daí fazendo com que aquelas crianças que não tenham esses valores morais arraigados, não tenham aquela, né, educação firme, o que é que vai acontecer? Vão fazer de tudo para conseguir ter tudo aquilo que é mostrado nesses clipes, nesses shows, nessas apresentações. E aí, muitas vezes, como não tem uma fonte de renda, qual vai ser a fonte de renda deles? Muitas vezes, o próprio tráfico, vão roubar, né, para poder amealharem um patrimônio necessário, um capital necessário para ostentar uma riqueza, ostentar um poderio econômico, ostentar o poder diante dos demais. Né? Então, isso daí é uma coisa também muito séria, que tem que ser muito bem observada, e infelizmente não temos ainda uma política eficaz nesse sentido. Isso é interessante que você traz, não é? O que o olhar na maioria dos jovens, que é interessante que essa fase, né, que é também uma fase de identificação social. Então o adolescente ele está começando a entrar no processo de identificação com os grupos. Sim. E esses grupos vão ter um respaldo na estrutura emocional do jovem muito forte. Então, se esse grupo ele está pautado nesse olhar mais para a questão do ter, e a gente está vivenciando, né, nessa nossa sociedade como que tudo é o consumo, né, e um consumo muitas vezes exagerado, né, e que eu consumir é o que me coloca como ser. Não é? No meio social, no meio do grupo, é ter aquele tênis. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa instituição que trabalhava com crianças em risco social, né? Que eram crianças que viviam na rua e que não tinham nenhum vínculo familiar. E o projeto desse trabalho era inserir essa criança na escola. E aí qual era a maior dificuldade deles? Irem na escola e ver a diferença, que eles não tinham nada. Materialmente falando, o mínimo que eles tinham para ir para a escola. E isso já trazia uma questão pessoal. E muitas vezes eles dizem, eu não quero estar enquadrado nisso, né? Eu quero fazer outras coisas, mas qual era o meio? Né? O meio que eles iam buscar para atingir o mínimo que eles achavam que precisavam ter. Né? Então essa desconstrução do próprio ser. Né? Nessa desconstrução de que eu preciso ter, porque eu vou me afirmar, né? Que é uma questão de afirmação. É o tênis, todo mundo tem aquele tênis. Se eu não tenho, eu estou excluído. Eu sou visto como alguém que não representa, não tem representação social ali. Então isso que você trouxe é muito importante para a gente ter o cuidado nas nossas casas, né, com os nossos filhos. Que valores, né, Kelps? Que valores nós estamos dando à questão do ter para a questão do ser, né? E aí a gente está nesse impasse, né, nesse momento que essa lei, né, que a gente vai falar agora, a redução da maioridade penal seria realmente a solução para a redução da criminalidade? De forma alguma, né? Na verdade é um projeto de emenda constitucional que nesta semana agora veio de ser já aprovada na Câmara dos Deputados, já no segundo turno, e já foi remetido para o Senado Federal, onde vai ser novamente debatida a mesma matéria para sofrer alguma alteração, enfim, ou ser rejeitada totalmente a matéria, ou ser confirmada para posterior entrada em vigor. A proposta, apesar de já estar tramitando no Congresso Nacional há mais de 20 anos, curiosamente já está há mais de 20 anos essa PEC, já está há mais de 20 anos tramitando no Congresso Nacional, mas estava meio que engavetada. Apesar disso tudo, a gente vê a tramitação
nos últimos dias, como vem sendo, né? Aparentemente, faz mais de 20 anos que está tramitando, então a matéria já está bem debatida, já está bem amadurecida, o que na verdade não reflete a realidade, né? Porque está sendo muito precipitadamente votada essa matéria. Sim. Sem uma reflexão maior, sem uma consulta maior, né? É bem verdade que se for fazer hoje uma pesquisa de opinião pública, fazer uma pesquisa, um plebiscito, uma coisa assim, consultando a população brasileira a respeito do tema, é bem possível que o apoio à redução da maioridade penal seja muito maior do que aqueles que sejam contra. Mas por que também isso acontece? Quem é que forma a opinião de maneira geral? A mídia. A mídia, se você for na mídia de maneira geral, seja na televisão, no rádio, nos jornais, de maneira geral, vem sendo passada a informação de forma massiva, de forma contundente, de que a redução da maioridade penal seria a solução para a criminalidade, seria a solução para a violência no nosso país. E aí isso daí faz com que essas pessoas acreditem que isso aí seja realmente verdade e formam uma opinião equivocada a respeito. Tanto é assim que essa pressão da mídia a respeito se baseia em informações contraditórias, informações equivocadas, informações até mesmo, diria, falsas, né? No sentido de que a quantidade, estatisticamente, a quantidade de menores infratores é muito maior do que de fato é. Nós temos hoje no Brasil, menos de 10% dos homicídios praticados no Brasil são praticados por menores de 18 anos. Menos de 10%. Sim. Mas a mídia faz com que, com aquela informação massiva, qualquer crime que for cometido, eles já colocam lá como manchete que foi um menor que estava envolvido, né? De maneira todos acreditarem falsamente que a realidade é que todo crime, a grande maioria dos crimes cometidos no Brasil são praticados por menores. E isso não é realmente verdade. E quer ver um outro aspecto muito importante que, infelizmente, lá no Congresso Nacional parece que não estão percebendo, é que a redução da maioridade penal, ao contrário de melhorar o problema da violência e da criminalidade no Brasil, ela tende sim a piorar. Por quê? Porque nós temos um sistema carcerário brasileiro, um sistema penitenciário carcomido, completamente ineficaz para acomodar e para reeducar, porque essa é a função da pena, reeducar, é reinserir aquele ser que errou, praticou um crime, praticou um delito, reinseri-lo na sociedade, fazendo com que ele não mais venha a praticar aquele tipo de conduta. Só que entre os adultos, o índice de reincidência é superior a 70%. Eles saem do sistema carcerário, cumprem a pena a que foram condenados, e até por não ter nenhuma estrutura para realmente dar oportunidade para aquele criminoso se reinserir na sociedade, aí ele sai e volta a praticar os mesmos tipos de crimes ou até crimes mais graves. Já em contrapartida, os menores que são atendidos hoje pelo sistema do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, nos estabelecimentos de internação, quando eles praticam atos infracionais mais graves, que ficam ficam internados num estabelecimento desses, apesar de toda a pouca eficácia dessas instituições, que sabemos que realmente também não promovem essa reinserção, no entanto, o índice de reincidência dos menores é muito pequeno. Não chega a 20%. É uma diferença muito grande. Muito grande. Então, são seres, os adolescentes, são ainda pessoas, né, que são muito vulneráveis, tanto para um lado quanto para o outro. Da mesma forma que elas são muito vulneráveis, mas acessíveis para aqueles que queiram induzi-las ao mundo do crime, e elas cedem a essa tentação, a essa pressão, a esses convites que são feitos para que elas enveredem pelo mundo do crime, também são muito vulneráveis e acessíveis pelo outro lado. Se elas tiverem um bom tratamento psicológico, um bom tratamento educacional, se eles tiverem também nesses estabelecimentos uma atividade recreativa, uma atividade
educativa, uma atividade desportiva, cultural, o índice de reincidência seria ainda menor, porque a capacidade de recuperação desses jovens seria ainda maior. Sim. Né? Então, pegar esses adolescentes e jogá-los na vala comum dos criminosos no sistema penitenciário brasileiro, o que é que vai acontecer? Eles vão se unir a esses adultos que estão nas penitenciárias, nas cadeias, nos presídios, e vão sair de lá muito mais escolados no crime do que hoje elas estão fazendo, estando, né, no regime de internação. Ainda que se diga por essa PEC que os menores infratores vão cumprir a pena em um local diferenciado das penitenciárias, onde os adultos ficam separadamente, né, em relação aos adultos, como é que isso vai ocorrer? Não existe estrutura para isso. E não existem políticas públicas para que isso realmente seja efetivado, seja realmente implementado. A gente sabe que construir presídio não dá voto, construir instituto de internação de menores não dá voto, né? Então isso daí não há um interesse político em querer realmente resolver o problema. O que é que vai acontecer? Entra em vigor essa emenda constitucional, os menores vão ser apreendidos, não podem mais ir para um estabelecimento de internação, vão ficar onde? Vão necessariamente ser colocados nos presídios, vão ser colocados em celas separadas, né? E a fiscalização, vão realmente ficar em celas separadas? Eu diria que não. E aí o índice de reincidência, eles vão retornar para a nossa sociedade ainda mais violentos, ainda com uma sede muito maior de vingança, uma sede muito maior de praticar outros delitos. Isso que você traz é muito importante. E nós percebemos que a falta de informação e a informação que chega deturpada nos nossos lares sobre isso aumenta ainda mais o preconceito com relação aos jovens infratores. E isso, como você disse, cria uma massa de pessoas que estão a favor sem terem o discernimento do que representa tudo isso. E às vezes acham que o menor que comete um ato infracionário não há um efeito em nada. E hoje já existe, não é, Kelps? Existe. Eu queria que você falasse um pouco isso, que eu acho que é até uma forma de esclarecer as pessoas, que já existe uma forma e que essa forma é diferenciada completamente do que essa proposta da PEC. Exatamente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma das leis mais avançadas do mundo tratando do tema, é uma lei que é copiada em muitos outros ordenamentos jurídicos pelo mundo afora, só que infelizmente não é efetivado, ele não é implantado de maneira efetiva, né? Fica só na letra fria da lei, mas na prática aquilo que a lei prevê não é efetivado. Mas por quê? Políticas públicas que infelizmente não existem, como eu já abordei antes. E o que acontece? A opinião pública fica com a sensação de impunidade. Isso. Né? Quanto mais aumentam os índices de violência, mais a sociedade fica cobrando, né, das autoridades uma postura mais severa, mais rigorosa em relação ao combate a essa criminalidade. E aí fica com a sensação de que não está sofrendo nada, ou seja, aqueles menores infratores não estão sofrendo nenhuma punição pelo erro cometido, que não é verdade, estão sim. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, de forma gradual, de acordo com a gravidade do ato infracional cometido, uma série de medidas socioeducativas, desde uma advertência, digamos, uma criança, um adolescente que tenha quebrado uma banca escolar no colégio. É grave, é um ato infracional, é um dano ao patrimônio público, sim, mas não é tão grave quanto um homicídio, quanto um tráfico, quanto um latrocínio. Então ele vai ter uma primeira, se ele não for reincidente, se for aquele primeiro caso, aquela rebeldia, ele vai sofrer uma advertência, e aí vai aumentando o grau, né, de punições até chegar à internação. O que muito hoje se critica é que a internação de um menor infrator, pela lei pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é até no máximo 3 anos. Né? Então ela praticou um ato infracional, só pode ficar internado por no máximo 3 anos. E é isso que gera também muito
a sensação de impunidade, né? Cometeu um homicídio qualificado, muito grave, mas só fica 3 anos interno, enquanto um adulto que tenha praticado a mesma conduta vai ficar até 20 anos. Mas na prática, veja o que acontece. Muitas vezes esse menor que praticou esse ato infracional, dependendo do comportamento dele dentro de uma instituição dessa de internação, ele pode até ficar mais tempo segregado, mais tempo internado no estabelecimento desse do que um adulto que tenha praticado um homicídio também. Digamos que um adulto pratique um homicídio simples, né, não qualificado, cuja pena é de 6 a 20 anos. Dependendo da situação, ele pode pegar, vamos dizer que ele pegue uma pena de 12 anos de reclusão, o adulto. Matou alguém, 12 anos de reclusão, foi condenado pelo tribunal do júri. Se não for reincidente, se tiver bom comportamento, etc., ele poderá sair para o regime semiaberto, depois regime aberto, livramento condicional, etc., com 1/6 da pena cumprida. Ou seja, 12 anos de condenação, ele vai cumprir apenas 2 anos no presídio, numa penitenciária, e vai voltar às ruas no regime aberto, só retornando para dormir, no presídio, etc. Esse menor, a depender da circunstância, do caso concreto, ele pode efetivamente ficar os 3 anos, sem falar que depois de completados os 3 anos, ainda poderá, de acordo com exames psicológicos que forem feitos, né, que verifiquem que realmente ele tem uma propensão realmente grande a reincidir, etc., pode ainda continuar sob observação, em regimes de semi-internato, e pode, portanto, ficar um tempo ainda maior do que um adulto. A alternativa que se vê hoje para evitar a redução da maioridade penal no Senado Federal é exatamente uma outra PEC, um outro projeto de emenda constitucional que está tramitando no Senado Federal, que mantém os 18 anos como idade mínima penal, porém aumenta o tamanho, o prazo de internação desses menores. Deixa de ser 3 anos, passa a ser o quê? 5 anos, dependendo até 10 anos de internação. E aí talvez seja uma solução mais viável para evitar a redução da maioridade penal, porém dar uma resposta maior à sociedade, no sentido de não se estar deixando aquele menor impune, né? Aquela sensação de impunidade, ela cessa à medida que, principalmente as famílias das vítimas, ficam com aquela sensação de que sofreram, né, uma violência, mas que o infrator daqui a 3 anos vai estar nas ruas, ou menos, vai estar livre. Não, ele vai ficar mais tempo encarcerado. E isso é adequado à idade psicológica de cada um. Por mais que se diga que um menor hoje ele tenha plena capacidade de escolher, né, plena capacidade de direcionar os seus atos, mas isso não reflete a verdade. Tudo bem, afirma-se, o menor já pode votar, pode escolher os seus representantes no poder legislativo, no poder executivo, portanto ele pode responder por um crime. Mas não é também assim que se resolve a situação, porque esse menor, por mais que ele tenha capacidade para alguns atos, né, por mais que ele tenha até mesmo a consciência da ilegalidade daquela sua conduta, né, aquele ato infracional que ele pratica, mas ele ainda não tem o discernimento completo suficiente a que ele se determine naquela direção, né, contrária àquele ato infracional. Ele sabe que é incorreto, ele até sabe das consequências talvez que pode advir daquela sua conduta, porém ele ainda não tem a maturidade suficiente para se conduzir em sentido contrário. Né? Isso daí a psicologia explica muito bem. Né? Então não adianta tapar o sol com a peneira. Simplesmente aí fica aquela sensação de vingança da sociedade. Né? É aquela coisa do personagem ruim da novela, o vilão da novela, que faz o mal, e quem assiste a novela, quem acompanha a novela, fica com aquele desejo de que ele sofra a punição, de que ele seja descoberto, que o crime dele seja descoberto, que ele sofra uma punição, que ele vá preso, que ele fique louco, que ele morra. É assim que a gente faz no dia a dia, né? E isso reflete a nossa imperfeição moral, nós também, enquanto vítimas, né?
E aí fica aquela sensação de que nós queremos nos vingar do infrator. E essa não é a finalidade da pena, não é a vingança da sociedade. Isso já foi no passado muito remoto, no mundo todo. A tendência, ainda mais pela lei de progresso a que nós estamos submetidos, a tendência é que nós melhoremos as nossas leis, não que nós as pioremos, não que nós voltemos no tempo para piorar, né? É um retrocesso muito grande. Então, a perspectiva de que nós podemos nos vingar do infrator é uma perspectiva absolutamente equivocada. Não é? Nós temos que mudar esse nosso comportamento também enquanto seres humanos. Isso. Essa questão que você trouxe é muito importante, que a psicologia ela traz que nessa fase, até os 21 anos, o ser está numa construção de personalidade, né? E nós tenho até cientificamente comprovado que tem uma área do nosso cérebro que está ainda vamos dizer assim, nesse fechamento, nessa conclusão da visão de ser, que no adolescente, por isso que ele é tão aberto, por isso que ele é tão instintivo, ele passa os limites, porque essa concepção ainda está em estruturação. Mas a gente já vê o jovem como um adulto, né? E essa questão é muito delicada de ser analisada. E esse ponto, Kelps, que você trouxe, de como a sociedade, ela entra num processo de vingança e não de educação, mas de punição. Aí eu conversando com uma pessoa uma certa feita sobre esse tema, e a pessoa disse assim, mas isso é porque tu nunca passasse por alguma coisa desse tipo. Não foi vítima ainda, não sabe o que é. E essa pessoa se enganou porque eu tinha sido vítima de 4 adolescentes. E naquele momento em que eu estava diante daquele adolescente, e por flashes, porque foi muito rápido, eu pude olhar nos olhos dele, eu vi o tamanho do medo que ele estava, que talvez fosse maior do que o meu medo, né? E, logicamente, como a gente é pego de surpresa, num assalto, numa coisa assim, a reação vem depois do choque. Mas eu fiquei, e aí é aquilo que você disse no começo da nossa entrevista, como a nossa base, tendo uma religião, tendo uma direção espiritual, a nossa resposta com relação a isso também vai ser diferente. Então, naquele momento que eu estava como vítima daquela situação, não é? Daqueles jovens, eles não fizeram nenhuma agressão, apenas queriam o objeto, né? Não fizeram nenhuma agressão e pegaram o objeto e foram, saíram. E depois que eu me acalmei, né? Eu fui pensando, eu enquanto mãe, disse, meu Deus, como estará a mãe desse jovem? Fiquei pensando e entrei, Kelps, foi uma experiência muito interessante, porque eu entrei numa certa compaixão, porque é um sofrimento muito grande, eu pude ver o sofrimento nos olhos daquele rapaz. Talvez isso facilitou essa minha reação por já ter trabalhado com alguns jovens, né, que estavam em vulnerabilidade social. E quando a gente tinha a oportunidade de conversar com alguns, e eles traziam um histórico de vida, né? Um histórico de vida que você deve conhecer também, de tanta agressão, de tanta violência na própria estrutura de personalidade física e emocional, que eles não têm outra resposta. O que eles aprenderam com tudo isso é que a violência, a agressão é uma forma de comunicação. Pois é, e a gente tem que esclarecer bem que quando a gente se posiciona contrariamente à redução da maioridade penal, a gente não está se colocando no sentido de dizer, coitadinho, sim, ele é um pobrezinho, ele é vítima da sociedade, ninguém pode fazer nada contra... Não é bem assim. O ato infracional é cometido, tende a haver sim uma punição, tende a haver a punição. Claro. Agora, a gente tem que observar também, e essa questão social é muito importante, é muito fácil, né, para nós, classe média, né, que temos uma família estruturada, que temos uma condição econômica melhor, temos acesso a uma educação melhor, escolar, nós temos acesso à informação, nós temos, né, toda uma estrutura de amor, de carinho, né, de família. É muito fácil para nós rejeitarmos aquele que praticou um ato infracional, mas sem observar o que é que está por trás daquilo ali,
né? É exatamente isso, é o desamor, é a falta de estrutura familiar. Pode fazer uma pesquisa em qualquer instituto de internação de menores, em qualquer presídio onde estejam adultos cumprindo suas penas. A imensa maioria, diria quase a totalidade deles, tem um histórico de violência na família, muitas vezes vítimas mesmo da violência sexual, da violência física, agressões, rejeição, preconceito, e tudo isso daí vai moldando o caráter dessas pessoas. Então, para eles, aqueles que conseguem realmente, vivenciando toda essa situação hostil, conseguem vencer, conseguem realmente se conduzirem no bem, ótimo, que maravilha, mas infelizmente nem todos conseguem. Não é? Com certeza. A gente tem que remediar isso. A solução melhor para o problema da violência e da criminalidade no Brasil e no mundo é o amor. Sem amor, nada vai conseguir resolver. Então, é buscar a ressocialização, mecanismos para que essas pessoas cometeram um erro, sim, vão pagar pelo erro, vão, mas ao mesmo tempo vai ser dada uma oportunidade, ou deve ser dada uma oportunidade para eles para fazerem diferente quando saírem desse sistema, né? Eles voltarem a viver em sociedade com outro tipo de conduta, com outro tipo, enfim, atividades profissionalizantes, que eles saem de lá já com uma chance de se colocarem socialmente bem. E temos exemplos disso, aí que eu não estou lembrado agora o nome do Roberto Carlos Santos, um rapaz que hoje já é um adulto, mas ele era menor, infrator, vivia pelas ruas. Com 12 anos de idade, ele já tinha mais de 100 fugas da antiga FEBEM. Com 12 anos de idade, já tem mais de 100 fugas da FEBEM. Ele praticava um ato infracional, era apreendido, levava lá aquela rebeldia, conseguia fugir, voltava, conseguia fugir, traziam para dentro. No entanto, ele teve um apoio de uma antropóloga, uma socióloga francesa que veio aqui no Brasil tentar implementar um trabalho social com as comunidades mais carentes, visitando essa instituição onde ele estava, se engraçou dele, né? Começou a vê-lo com outros olhos, chegou a levá-lo para a casa dela, adotou esse adolescente. Olha que coisa difícil, né? Nós vemos muito a questão da adoção, só se busca um bebezinho recém-nascido, né? Normalmente branquinho, de olhos azuis, saudável, né? Ela pegou esse menor infrator, com um histórico grande de atos infracionais, leva para casa, isso é retratado inclusive num filme, né? Infelizmente não me lembro agora o nome desse filme, mas uma história real. Ela dá amor a ele, começa a dar educação, no início uma relação muito turbulenta, muito difícil, né? Mas aos poucos ela vai mostrando a ele uma outra realidade de amor, de fraternidade, de carinho, de atenção. Esse menino começa aos poucos a se transformar. Hoje em dia é um pedagogo, autor de livros, contador. O filme é O Contador de Histórias, porque ele hoje é um dos maiores contadores de histórias que nós temos no Brasil. Ele cria historinhas para educar as crianças, né? Então veja o quanto realmente o amor pode mudar a vida de uma pessoa. E é isso que nos falta. Infelizmente nós não temos essa visão ainda, né, de amor pelo próximo, de amor ao ser humano. Ainda estamos na lei de Italião, olho por olho, dente por dente, né? De que fez tem que ser punido. Acho que a sua colocação é importante. Logicamente, há uma necessidade de uma lei social, senão nós viveríamos numa bagunça, né? É necessário que haja, mas tem que ir além disso, essa reconstrução do ser, essa reeducação, na possibilidade. Então essa história, né, que Kelps está trazendo para nós, esse filme, vale a pena a gente buscar esse filme até para analisar a importância, porque com certeza, como você relatou, não é fácil. E eu ouvi até um artigo sobre a adoção tardia, que é muito difícil no Brasil, justamente porque se quer ter um padrão, né, das crianças bebês ainda e tal, essa coisa que Kelps falou. Mas veja, ela arriscou num lugar que a maioria diria que estaria louca. Como é que ela vai... É irrecuperável, né? Isso, essa palavra, né, Kelps?
e que o ser é irrecuperável. Pois Isso é um peso muito grande. Muito grande. Né? É irrecuperável sim se continuar deixando ele nas mesmas condições em que ele vivia. É muito difícil ele dar uma volta por cima, ele mudar o seu comportamento. Mas se você redireciona a vida daquela pessoa, com certeza é um ser recuperável. Sim. Né? A regeneração está nisso daí. Dar uma possibilidade de ver um outro aspecto que esse ser não tinha. Né? Ele poder experimentar. Então, como é que você dá condições a um jovem de poder, primeiro, ter alguém que acredita? Né? Eu lembro, numa entrevista que eu fiz com um dos adolescentes, ele já morava nas ruas há muito tempo e era bem rebelde, assim, fugia dos abrigos. E aí a gente, em equipe, pensou em fazer um trabalho bem direcionado com ele, né? De uma conversa, de uma aproximação maior. Ele já tinha passado pelo CEA, estava cumprindo uma que chama medida socioeducativa, né? Eu queria depois que você falasse um pouco sobre isso. Então, a gente em grupo, em equipe, tentou ver se ele conseguia manter a proposta feita, né? De realmente cumprir o que estava sendo colocado como medida socioeducativa para ele. E numa das entrevistas, ele me contando um pouco da história, né, nessa dor infinita, realmente, de várias agressões de violência e tudo mais que ele tinha vivido, aí ele olhou bem para mim, assim, nos olhos e disse: ninguém acredita em mim. Todo mundo olha para mim nas ruas e é como se já tivesse medo. Então, aquele olhar de desprezo que as pessoas têm porque eu estou mal vestido, porque meu cabelo está despenteado, aquilo é tão forte que humilhante demais, né? Isso. Nessa daqui, trombadinha, às vezes eu não estou fazendo nada. Às vezes eu não estou nem pensando, eu apenas estou andando. Porque a rua passou a ser a minha casa. Né? E aí ele dizia assim, ninguém acredita em mim. Então, quando eu vejo aquele olhar de desprezo, aquilo me dá uma raiva. Né? E aí a gente foi tentando acolher esse jovem, né? E eu lembro que aí ele olhou para mim e disse: a senhora acredita em mim? Que eu posso ter algo bom dentro de mim? E eu olhei, e logicamente eu sou muito manteiga derretida naquele momento, bem emocionada, né? Diante daquele jovem. Eu disse: eu acredito. Porque eu acredito que ninguém nasça para o mal. Pode trazer tendências, né, Kelvis? E aí, isso a gente tem um embasamento da doutrina, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre um pouco dessa questão das medidas socioeducativas e depois desse olhar que ninguém nasce para o mal, mas com algumas tendências que podem ser. Pois é, a gente sabe que no nosso processo evolutivo nós passamos por diversos estágios, né, na carne, né, no corpo material, que são as reencarnações, com a finalidade exatamente de burilamento, de lapidação do nosso espírito, né? Nós vamos desbastando os nossos vícios morais, né? E aí algumas pessoas numa encarnação qualquer podem não conseguir vencer essas suas más tendências, vencer essa inclinação, essa tendência, né, do espírito para aquele determinado tipo de conduta. Mas por que principalmente isso aí acontece? Exatamente porque não houve um direcionamento. E é nisso que a família tem um valor essencial. Né? A responsabilidade do pai e da mãe sobre a educação dos filhos é fundamental para impedir que aquele filho continue, né, cometendo os mesmos erros que cometeu em existências anteriores. Né? Se tem uma tendência à violência, com o pulso firme do pai e da mãe ali que vão fazendo com que aquilo dali seja vencido. Né? Se é uma tendência para a cobiça, também mostrar, né, por valores morais, que não é o ter, e sim o ser que a gente tem que privilegiar.
Ou seja, cada tendência negativa que nós tenhamos, e nós temos, né? Nós temos muitas tendências negativas, né? Nós somos ainda seres muito imperfeitos, né? Mas se nós temos um bom direcionamento, temos aquele freio, temos aquele limite, isso vai fazendo com que nós consigamos vencer. Mas, infelizmente, isso não é a grande massa, né, social que nós temos aí, isso não é bem cumprido, bem observado pelos pais. E aí é difícil, muito difícil, conseguir domar, né, essas más inclinações. Mas muitos conseguem, até mesmo em situações adversas, sem pai nem mãe, sem nenhum apoio, mas conseguem, né? Conseguem vencer. Né? Às vezes, 2 irmãos numa mesma casa, mesmo pai, mesma mãe, desestrutura familiar, desestrutura social, desestrutura econômica, etc, etc. Um deles deságua para a criminalidade, para as drogas, para o vício, e o outro consegue vencer na vida, o outro consegue estudar, consegue se posicionar, enfim, né? Consegue controlar aquela má inclinação que ele tinha, já trazia talvez, né, de encarnações anteriores, e vai evoluindo, vai crescendo, né? E é isso que a doutrina espírita tem de riqueza, né? Da gente conhecer, da gente ter a capacidade de entender melhor o que está por trás, muitas vezes, daquele tipo de conduta, daquele tipo de situação, não só do infrator, como também da vítima. A gente sabe também que nada acontece por acaso. Sim. Se eu sou vítima de alguma violência, se eu acredito num Deus soberanamente justo e bom, eu não posso imaginar que aquilo tenha sido uma injustiça. Se aquilo me aconteceu de ruim, havia o merecimento para aquilo. Eu teria que passar por aquela experiência negativa, né? A lei de causa e efeito. Senão, se eu fui injustiçado, pura e simplesmente, eu estarei imaginando um Deus injusto. E isso não se pode conceber, né? Qualquer falha na perfeição de Deus, ele já deixaria de ser Deus. Então Deus só se pode ver como soberanamente justo e bom. Então a própria vítima, numa situação dessas, também é uma experiência. Claro que eu não estou aqui querendo dizer, que bom que as pessoas estão sendo vítimas, que estão resgatando seus erros do passado. Mas, queiramos ou não, nós teremos que passar por experiências negativas na nossa vida, sejam elas quais forem, para o nosso próprio amadurecimento, para o nosso crescimento, para a nossa regeneração espiritual, né? Então, tudo bem, diante das leis humanas, nós podemos até ser considerados efetivamente vítimas, mas ali no plano espiritual, no campo da evolução humana, até as próprias vítimas também passam por essa experiência por uma necessidade, para expurgar também os erros que tenham cometido no passado. E a forma como nós encaramos essa nossa condição de vítimas, a forma como nós aceitamos, nós nos resignamos, não a resignação no sentido, tadinho, ele me fez um mal, deixei ele para lá porque ele só serviu de instrumento para aquilo que vai acontecer. Não, vai sofrer as consequências. Também, mas eu fiz por merecer também aquela situação, né? Aquela violência que eu sofri. Então, a forma como eu encaro isso daí, a forma como eu me posiciono diante daquele que me causou o mal, também vai ser decisivo na nossa própria evolução. Aquilo que o próprio Jesus nos esclareceu. É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo venha, né? Era preciso que eu passasse por aquela situação. Ai daquele que me fez o mal, vai resgatar, vai pagar pelo erro, seja pelas leis humanas, seja pelas leis divinas. Mas a lei de causa e efeito vai fazer com que o resgate em algum momento ocorra. Então, para nós que possamos ser considerados vítimas, a melhor forma de nós crescermos com isso é pelo perdão. Se nós, enquanto sociedade, não perdoamos a atitude daqueles que nos fizeram algum mal, nós estamos contribuindo para que esse mal continue. E nós estamos perdendo uma grande oportunidade também de crescimento individual, de crescimento pessoal. Isso. E nós ficamos pensando nisso que você estava falando, né, da propagação
E nós vemos hoje que, você falou no início, eu só queria trazer um pouco, a mídia tem um papel muito forte, né, nessa chegada aos nossos lares de informação. E existe uma propagação muito mais, né, da violência, existe uma propagação muito mais da coisa ruim, né, da informação que deteriora os nossos lares no sentido do bem-estar, da harmonia, do que informações que possam trazer até novas ideias, que possam trazer um olhar diferenciado. Então é aquela coisa, é uma propagação. Eu não quero violência, mas eu a propago, né? Eu não quero que os nossos jovens, lógico, ninguém quer que os nossos jovens sejam cada vez mais incluídos no rol da violência, ou sejam eles que cometam essa violência. Mas a gente está vendo uma propaganda, como você disse, de trazer para os lares, trazer para as famílias esse olhar. Olha, foi um jovem. Então, é como se a gente estivesse inflamando cada vez mais essa ideia do mal, né? E a gente precisa ter um olhar contrário. Então, esses programas que nós assistimos aí, vemos aí, serem assistidos pela maioria das famílias num horário que é importantíssimo, que é o horário do almoço. Do almoço, né? Das refeições. Então aí a gente abre as janelas do nosso lar para receber esses tipos de informações que vão entrando no nosso psiquismo. Claro. Né? E vai trazendo até às vezes inconscientemente, que a gente nem tem ideia, uma ação agressiva com relação a esses que são agentes, né, naquele momento da violência, da agressão, e até o nosso próprio comportamento, de como a gente vai lidando com as questões. Mas aí, Kelps, eu queria perguntar a você também, qual dentro, né, dessa perspectiva espírita, né, o que o espiritismo pode favorecer as famílias nessa, eu não diria nessa guerra, mas nessa busca, né, de levar outro tipo de educação para os nossos jovens? Principalmente a reforma íntima. Se as casas espíritas, né, as federações espíritas conseguirem, né, fazer um diferencial na vida dessas pessoas, mostrando a elas uma outra realidade, não só a realidade material que nós vivemos, mas também a realidade espiritual, né? Essas informações que eu falo aqui de lei de causa e efeito, né? A lei de progresso, mostrando a elas que a melhor forma de nós melhorarmos a nossa condição é nós mudarmos principalmente o nosso comportamento, nossa conduta, né? Fazendo a reforma íntima, nós nos transformando nos verdadeiros espíritas, né? Aquele que consegue domar as suas más inclinações. Essa é uma grande contribuição que o Espiritismo tem a dar para a nossa sociedade. Claro, não apenas o Espiritismo, toda e qualquer religião, Sim. Qualquer religião que possa transformar moralmente o ser humano, ela já vai estar dando uma grande contribuição para essa mudança na nossa sociedade, né? Uma mudança de paradigma na nossa sociedade. Se nós conseguirmos fazer isso daí, e quanto mais nós pudermos expandir, não no sentido do proselitismo, de arrebanhar adeptos, arrebanhar novos espíritas, não, mas se nós conseguirmos realmente difundir ao máximo a doutrina espírita para as demais pessoas, para a sociedade em geral, com certeza nós estaremos dando uma grande colaboração para que a situação venha a mudar. Não é nada que se possa fazer a curto prazo, né? Não é uma coisa instantânea. Leu o Livro dos Espíritos, leu o Evangelho segundo o Espiritismo e aí já mudou completamente a sua vida. Não é bem assim, né? É um processo lento, gradual, mas constante, permanente, né? O orai e vigiai, está em permanente vigilância sobre os nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos, para que aos poucos nós consigamos realmente dar uma guinada na nossa vida, né? Uma mudança completa de rumos. Ok, estamos chegando aos nossos minutos finais e eu gostaria de pedir a você, Kelps, nessa sua experiência tanto dentro da doutrina
como nesse campo, né, jurídico, que orientação você daria aos jovens que estão passando por algumas dessas dificuldades nesse momento? O que você gostaria de deixar para esses jovens de mensagem, de orientação? A primeira delas, amadureçam. Né? Eu período assim, o amadurecimento é o melhor remédio para esses jovens, não é? Porque com o amadurecimento eles vão ter a condição de discernir melhor entre o certo e o errado, né? Claro que o amadurecimento vai vir com o passar do tempo mesmo, né? A inexperiência é uma digamos, uma dificuldade passageira, né? Porque com o passar do tempo deixou de ser inexperiente e passa a ser uma pessoa mais experiente. O amadurecimento, que aí vai depender muito, né, da vontade pessoal de cada um, mas também do envolvimento das pessoas que estão ao redor desses jovens, para que eles possam realmente ter um novo rumo em suas vidas, né? Mas o amadurecimento é a melhor coisa, né? As escolhas que vão fazer. As escolhas, claro, usar bem o livre-arbítrio que cada um tem. E a gente sabe que quanto menos experiente, quanto menos amadurecido nós formos, intelectual e moralmente, mais difícil se torna para nós fazer bem as escolhas, né? O que não quer dizer que um adulto não cometa os erros e cometem, né? E ainda é mais grave, né? Por isso que as consequências para uma conduta delituosa praticada por um adulto, né, as consequências são muito mais graves do que são para os menores, né, os jovens, os ainda imaturos. No entanto, o amadurecimento é a melhor forma de controlar melhor, de barrar mais esses ímpetos negativos, né? E amar sobretudo, né? Ainda que não tenhamos amor das outras pessoas, quando nós doamos, quando nós amamos, com certeza o amor retorna para nós. Kelps, muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, pela sua experiência de compartilhar conosco um tema tão importante, e que nós ficamos aqui mais conscientes diante dessa nossa medida aí no nosso país, compreendendo da importância sempre da educação para os nossos jovens e o amor em família para uma construção de um mundo melhor. Meus queridos amigos, ficamos por aqui. Muita paz e luz para todos. Obrigada, Kelps. Eu que agradeço. Thank you.